Olá, pessoal, boa tarde. Olha, nós aqui de novo. Eu sou a Mara Lúcia Antônia Silva, sou educadora sistêmica, faço parte da educação aqui da cidade de Mogi Guaçu. E é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para conversar com vocês mais um pouquinho, não é não, Maria Aparecida? Exatamente. E eu sou a Maria Aparecida, filósofa, psicopedagoga, pedagoga, terapeuta em constelação familiar. Trabalhamos aí na cidade, nessa cidade linda, adoro essa cidade, esse rio aí, adoro esse rio aí de vocês. São premiados, né, com esse rio lindo aí. Esse rio traz uma energia de movimento para a cidade. Vocês sabiam disso? Esse rio movimenta Olha que a coisa linda. cidade. É. A água tem uma energia natural de movimentar, de movimentação. Sem contar que o elemento mais puro do planeta, né? É a água. Então, é uma cidade Olha que linda, lindo. adoro. Sexta-feira a gente está aí. Próximo mês de abril a gente está lá na FMG, levando constelação familiar. A Mara termina esse mês agora. E aí a gente Já está. termina. Hoje a gente fica muito feliz de estar aqui com todo mundo. Bom? Sim. Para Comemorando falar muitas conquistas, né, Maria Aparecida? muitas conquistas, exatamente. Exatamente, né, Mara? Para as pessoas que não E sabem o que é constelação ou que não conhecem, né? A gente continua reiterando aqui o nosso convite para a pessoa fazer esse mergulho interior, né? É um mergulho, constelação familiar. Ela não é só uma formação técnica para quem quer agregar conhecimentos, para quem quer enriquecer o currículo, para quem quer trazer para a vida, né, um item a mais aí na sua formação acadêmica. Ela não é só isso, muito pelo contrário. Constelação é um trabalho riquíssimo interior, é um trabalho que nos ajuda, assim, em todas as questões, e nos é ajuda de a autocura, nos né, Maria Aparecida? desenvolve exatamente autocura. Olha que coisa mais linda, né? E aí, puxando esse gancho, olha que interessante. Nosso tema de hoje é como é conflitante mudar. Porque parece que é fácil, né? Ah, vou fazer uma constelação familiar e todos os meus problemas serão resolvidos. Não é bem assim, né, Maria Priscila? Ainda não existe, né? Ainda não existe. Quem sabe no futuro próximo, né? Mas ainda não existe. A Ainda não varinha de existe. condão, ela ainda não está à nossa disposição. A gente ainda tem que caminhar ainda, né? Isso, nós temos que ir buscar a varinha de condão, né? É interessante que nós estávamos conversando agora há pouco, eu e você, né? Antes de nós entrarmos. Como é que acontece isso, né? Como é que acontece essa mudança? Como é que eu faço essa mudança sem conflito, né? Não tem como, Não. porque nós somos um todo. E cada coisa que eu tento mudar, eu vou mexer com outra que estava ali, né? Tranquila, estava ali, uma situação que estava ali em perfeita harmonia com todo o resto, mesmo que fosse errado, né? Mesmo que eu estivesse num hábito que não fosse assim tão bom, estava tudo tranquilo, harmonizado, né? E aí, de repente, eu resolvo mudar. Né? E nós estávamos conversando agora há pouco, né? De um certo trabalho que você fez com você, e que quando você viu, a mudança tinha sido maravilhosa, você estava bem, e É, completamente diferente daquilo que você tinha imaginado, né, no começo. sim. Essa é a parte bonita, né, da questão da mudança. Assim, é muito interessante, né, Maria Aparecida, que quando você está, vamos dizer assim, no olho do furacão, as necessidades que a gente tem é de realmente buscar uma varinha de condão para que tudo se resolva como num passe de mágica. Mas esse passe de mágica, ele não existe, né? A gente tem que buscar o caminho, né? A constelação, o que me encanta nas constelações familiares é que ela torna possível a gente chegar nessa evolução pessoal, né? E dentro desse caminho, né, que hoje eu consigo perceber que eu consegui chegar onde eu queria chegar e estou até mais longe do que eu presumia no início, porque está tudo com muita leveza.
a constelação familiar, ela esteve presente, isso. E hoje eu posso dizer com muita segurança que eu só estou onde eu estou hoje por conta das constelações familiares, né? Eu já tinha tentado outras ferramentas, mas melhorei também, né? Com todo respeito às outras terapias. Mas aquela Claro. que fez com que eu realmente avançasse, que eu realmente conseguisse olhar para mim e entendesse todo esse meu processo, foi as constelações familiares. E é interessante isso que você fala, porque a constelação, ela tem, embora ela seja, às vezes, quando a gente coloca um processo e vai olhar numa constelação, nós fazemos isso sempre de forma amorosa, né? Ninguém é obrigado a olhar o processo, ninguém é obrigado a fazer constelação. Então, quando nós nos predispomos a buscar o serviço de uma constelação, né, a olhar um processo nosso, através da terapia das constelações, nós já estamos num processo de querer mudar, né? A gente já faz isso com um movimento, nós já estamos num certo movimento. E aí a constelação, ela é branda, né? Ela é muito verdadeira, ela vai na essência das nossas sensações, das nossas emoções, do nosso sentir, mas ela tem um movimento brando. Brando que eu digo é assim, não é aquela coisa de, porque aqui teve um equívoco, ali teve um nó, aqui aconteceu... Não, você vê tudo com muita dor, né? Tem processos que são dolorosos, nós sentimos, assim, igualmente, processos muito dolorosos. Não é fácil olhar não é fácil olhar para alguns processos os quais passamos, mas é mais fácil, porque você vê fora de você. Você vê fora de você isso. E aí você consegue dar um passo atrás como se não fosse você. E as fichas vão caindo naturalmente até o momento que você diz, é isso. Era isso que faltava, né? Eu falei com uma cliente hoje de manhã e ela fez, você estava presente na constelação dela, e ela fez uma colocação assim, primeira coisa que eu falei, e tudo fez sentido? Ela disse, eu olhava e eu não entendia, mas eu sabia que era aquilo. Então, quando alguém diz isso, você sabe que a pessoa está num olhar muito mais profundo do que a própria consciência. É o olhar da essência, do espírito. Semana passada fizemos uma live falando deste olhar, que é um olhar profundo, que é o olhar do espírito, não de um espírito, o olhar da nossa essência. Ela dizia bem assim, eu olhava aquilo e dizia assim, eu não estou entendendo, mas faz todo sentido, é isto que precisava fazer estes links. Esta foi a fala dela. Isso eu acho assim genial na constelação, porque ela vai ligando lá atrás, né? Quando ela liga esse passado, conecta o nosso presente, fazendo sentido, e traz o futuro. Então, eu acho lindo isso, quando alguém diz, nossa, eu posso não ter entendido, mas fez todo sentido. Eu sei que é aquilo lá. Eu sei que precisava disso. Isso é muito profundo, né, Mara? Essa é muito interessante, porque e assim, só para fechar essa questão, a mudança, quando nós entendemos isso com profundidade, a mudança vem sem conflito. Porque nós entramos num processo natural. Aí a mudança vem sem conflito. Quando eu olho numa constelação e digo, pode até ser, mas não é assim que funciona aqui dentro. Pronto. O conflito começa a acontecer. A gente vê também pessoas que acompanham o curso, pessoas que estão conosco e que estão se demorando no seu próprio processo. Não é porque nega, é porque ainda não percebeu. A mudança aqui dentro ainda está acontecendo com conflito, ou seja, será que é isso mesmo? Né? Será que eu preciso fazer esse movimento mesmo? Será que é esse o convite que a vida está me dando mesmo? Será que do jeito que estava eu não vou conseguir? Né? Essas questões ainda perduram no nosso ego. E aí a mudança é conflitante, sem contar que às vezes ela não acontece. Uma coisa que eu noto em mim, Maria Aparecida, é que
quando eu comecei a frequentar, a conhecer Não as estou ouvindo constelações você. Você está me familiares, ouvindo? Você estou está te me ouvindo ouvindo? Eu não estou te ouvindo. eu estou te ouvindo E eu não estou perfeitamente. ouvindo você. Aqui está tudo É, ligado. daqui a pouco volta. É muito interessante, assim, eu noto isso em mim, Maria Aparecida. Quando agora isso tem mudado, mas no início que eu fui tomar consciência das constelações familiares, que eu comecei a fazer os primeiros movimentos, eu tinha uma necessidade de nomear, de dar nome àquelas situações, àquelas ocorrências, tá? E aí toda vez que a gente tem essa necessidade de nomear, né, nas constelações, o que acontece? O que a gente percebe? Que a gente perde a essência. Porque não adianta a gente querer. Toda vez que a gente tenta dar um nome, a gente perde a essência e a gente perde a força daquele movimento. Por quê? Eu limito, eu condenso tudo aquilo que aconteceu naquele movimento em um nome só. Tá? E aí, quando eu tenho essa compreensão de que, assim, nossa, olha, eu não consigo dar nome para isso, eu não consigo compreender, mas eu sei que é isso. Isso quer dizer que todo aquele meu sentimento, né, eu permito que as coisas aconteçam de uma forma mais intensa, eu permito que as coisas aconteçam de uma forma mais fluida. Está nos ouvindo agora, Maria Aparecida? Estava ouvindo perfeitamente e de Ótimo. repente caiu. Não sei o que aconteceu. Agora estou de fone Comigo de também ouvido, tem não horas tem que perigo. Comigo tem horas que acontece isso também. Eu estou falando aqui, Maria Aparecida, que eu percebi muito isso comigo, né? Isso agora tem melhorado significativamente, mas no início eu fazia os movimentos e eu queria nomear aquilo, eu queria dar um nome, eu queria dar um sentido para aquilo. E que toda vez que eu fazia isso, eu limitava as possibilidades daquele movimento. Por quê? Porque é exatamente isso, de limitar. Não, olha, então isso tem que ser isso. Né? Então, a ansiedade. E hoje, esse movimento, né, dessa sua cliente, de que, olha, eu não sei o que é, eu não entendo muito bem, mas eu sei que tem sentido. Isso faz sentido para Isso. mim. Com essa postura, o que acontece? O universo pode me trazer tudo aquilo que eu tenho condições de receber, porque eu não limitei. Né? Eu estou Exatamente. permitindo que as coisas Exatamente. fluam, não é? Exatamente. Exatamente. Eu digo sempre que nós vemos, em qualquer problema, em qualquer situação, uma saída. O universo vê 999. Então, a gente está muito além, aquém daquilo que existe mesmo, né? Por trás das soluções. E outra coisa é a questão do problema, ou de questões que nós temos que mexer em nós, né? Toda situação difícil, ela já está trazendo dentro dela a solução. Nós estamos vendo esse caos que a gente está vivendo nesse momento, né? Com relação à pandemia. A solução está aqui, que é a modificação de muitas egrégoras que nós estávamos trazendo, estávamos acostumados, estávamos alimentando, e que agora é hora de mudar, né? Então, é preciso que o ser humano acorde para certas realidades e promova uma mudança. Então, assim, a própria situação já trouxe isso. O próprio problema já traz a solução. A própria situação interna, quando eu digo, como você acabou de dizer, isso faz sentido, pronto. Né? Porque há uma visão interior, que não é essa visão pura e simples que nós temos, né? Eu estou vendo você aqui agora, de blusa branca, os livros aí, aquilo outro, e o que cada um está vendo de nós. Não é disto, não é desta visão que nós falamos, que é o que a constelação traz. Ela traz um outro campo, um outro aspecto da nossa própria vida também, né? E é isso que precisa ser visto com profundidade. E quando a gente aquieta o coração sobre alguma situação, a gente tem um vislumbre disto. A gente consegue adentrar esse campo, perceber isto, essa movimentação do universo. Né?
Nós estamos falando aqui, a gente pensa que está tudo sossegado, porque aqui está calma, né? Os gatinhos estão dormindo, não tem ninguém me perturbando, aí com você, suas crianças estão bem. Mas o movimento lá fora está acontecendo, um grande movimento, né? E nós não temos essa noção. Então, assim é internamente. O olho do furacão, como você disse, é calmo, e é mesmo. O olho do furacão é calmo. Então, que a gente... a constelação traz isso, ela mostra isso para nós, né? Se nós estivermos em harmonia com as leis do universo, tudo vai acontecer sem dor. Mas a gente busca a dor, né? Tudo flui. Voltando para essa questão, né, do que nós estamos vivendo neste momento, né, essa questão da pandemia, eu entendo que ela vem, assim, é uma ilustração muito interessante para a gente trazer para essa questão dos conflitos e da mudança, né? O quanto é conflitante mudar. Isso. A pandemia, ela está nos trazendo essa necessidade de olhar mais para o outro e de entender que o meu bem-estar depende do bem-estar do outro. E o bem-estar do outro depende do meu bem-estar. Exatamente, né? exatamente. E exatamente aí onde está pegando. Porque nós temos um número muito grande de pessoas que está fazendo de tudo para que as coisas aconteçam, está respeitando a quarentena, está ficando em casa, está saindo somente para o essencial, né? Isso. Mas nós temos também um grande número de pessoas que ainda não tomaram consciência de que o comportamento dele vai influenciar na vida de todos, não só na vida dele. Exatamente. É verdade. Né? E aí nós temos o outro grande número de pessoas que fica no meio, né, aí, num grau de sofrimento muito grande, porque tem uns que ficam assim, não, olha, né? Porque assim, o que eu falo? Eu estou fazendo a minha parte da melhor maneira possível. Eu estou dando o meu melhor. O que o outro vai fazer, por mais que influencie em mim, na minha vida, mas é a responsabilidade do outro. Eu não tenho o que fazer, não posso decidir por ele. Exatamente. E aí tem um outro grupo que fala assim, não, eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer, mas você também tem que fazer a sua parte. E aí vira aquele tumulto, aquela briga toda. E tem aqueles que não estão nem aí, que levar a vida numa boa. Do jeito que acha que tem que ser. Esses que estão... Exatamente. Então, esses que estão aí no meio desse caminho que eu falei, são esses que estão sofrendo, estão fazendo da mudança um estado de sofrimento muito grande. Né? Porque eles sofrem por conta da situação da pandemia, que ela por si só já exige muito da gente. Né? A gente fala que a gente está tranquilo, mas é uma tranquilidade, como diz uma amiga minha, até a página 2. Porque quando a gente sai de casa, a gente também se preocupa. Né? A gente se fica preocupado em fazer tudo que precisa ser feito para que você não se contamine, para que você não contamine ninguém. Então, existe aí toda uma preocupação mental para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Só que esses que estão aí querendo se ocupar com o jeito do outro fazer as coisas, o sofrimento dele é dobrado, porque ele quer cuidar de si e do outro. Aí entra nessa questão da transformação com sofrimento, não é, Maria Aparecida? Exatamente. Você deu uma explanação muito legal dos níveis de consciência que a gente vive e que a gente tem visto ultimamente, né? Aquele que sai para brigar pelo espaço, porque ele precisa trazer o alimento para casa, então ele precisa abrir o comércio, ele precisa trabalhar, ele não quer saber. Às vezes tem aquele do nível bom, né? O nível saudável, que se cuida, e aquele que não se cuida, porque ele não quer saber, ele quer saber que ele tem que ganhar o pão, ele tem que sustentar a família, aquele que está lá indo pelos outros, né? Aquilo que o outro fizer, eu vou fazer também, e às vezes acaba metendo os pés pelas mãos, ou aquele que está só, assim, tentando sobreviver, porque é o mínimo que ele pode fazer. A gente vê, nesse momento, como as pessoas cada um tem uma forma de ver a vida, e como isso interfere na nossa própria vida. Nós estamos vivendo uma situação de vida e morte diariamente, e nós não estávamos prontos para isso, porque a gente nunca está pronta para ver a morte, né? Tão perto. Quando a gente sai às ruas, aquilo que você disse, a gente sai às ruas e vai rapidamente fazer o que a gente tem que fazer, porque nós vivenciamos, nós temos noção
de que se eu pego o vírus, se eu adoecer, eu vou ter um problema sério e eu posso realmente encontrar a morte nessa questão. E isso mexe conosco. Então, nós estamos tendo que olhar isso todos os dias, sendo que antigamente era a mesma coisa, só que não era apresentado para nós assim, na forma de alguma coisa, né? Aquilo vinha naturalmente, porque é natural, né? Quem está vivo é natural que pense na morte, mas era uma situação normal, agora não é. Agora eu estou tendo que lidar com isso, né? Eu estou tendo que olhar para mim e perceber o que é que eu quero para mim, né? E muitos não estão percebendo isso. Então, quem está se cuidando, quem já atingiu o nível de consciência que carrega consigo já um pouco mais de responsabilidade, está olhando para si e para o outro, né? É aquele que sai com responsabilidade, sai devidamente mascarado, chega em casa e faz o que tem que ser feito, né? Quando sai na rua, sai devidamente mascarado e está fazendo a sua parte. Mas tem aquele outro que não está preocupado com isso. E que olha a questão e diz assim, eu vou morrer mesmo. Mas porque a situação não se apresentou, porque quando ela se apresentar, é natural que ele vai ter medo, porque todos nós temos, né? Esse medo existe, é próprio nosso. E aí ele vai ter medo. Então, o que a gente fala, né? Acima de tudo, o respeito e olhar para você agora e perceber o que é que nós temos que aprender, né? Que mudanças eu tenho que provocar em mim agora? E que eu não faça de forma conflitante, né? No início, eu acho que foi conflitante para todo mundo. Né? No início foi difícil para todos. Hoje eu acho que muitos também já estão mais tranquilos, já estão conseguindo ficar em casa, já estão percebendo essa situação, né, como uma situação de mudança e que muitas delas serão assim maravilhosas para nós mesmos. Então já está havendo uma harmonização com relação a essa mudança, uma harmonização interior. Mas é conflitante, porque nós vamos bater aqui nós vamos encontrar egos muito inflados em nós mesmos, né? Nós vamos encontrar sombra, nós vamos para polos, então a gente vai encontrar as questões da polaridade que traz a sombra. Estamos te ouvindo, E Maria isto, Aparecida. né? Eu estou percebendo que está ruim o seu vídeo. Isso. E são essas as situações que nos trazem conflitos internos para provocar essa mudança que nós estamos precisando, né, promover. E o planeta não pergunta, né? O progresso, a lei de progresso, a lei de evolução, ela não vai perguntar se você quer ou não mudar, né? É agora ou nunca, você é que sabe. Você vai mudar. Quando? Se quiser, é agora. Se não quiser, é agora também. Você pode vir As rindo ou saídas. chorando, mas que você vai vir, você vai. Você vai vir, você vai. Então, melhor que a gente vá rindo, né? Melhor que a gente vá bem, em harmonia com isso tudo. Porque é evolução. Isto é evolução. São passos evolutivos do planeta, né? E assim, a lei de destruição, ela é tão importante quanto a lei de progresso. A lei de destruição, ela é tão importante quanto o progresso. Ela é uma lei. Ela existe no planeta, né? E ela funciona. Ela é uma lei universal e ela funciona. E ela está em funcionamento nesse momento. Então, assim, nós vamos nos harmonizar, nós vamos entrar, nós vamos estar de acordo e dizer um sim, né? Com toda a responsabilidade, ou vamos ficar brigando. São escolhas, né? São escolhas. Então, vamos nos harmonizar e promover uma mudança sem conflitos, ou vamos morrer no conflito? Escolhas. Né? Você falou dessa questão da evolução, de como era no início, de como está agora. Eu me lembro que quando começou essa questão da pandemia, eu fiquei muito nervosa, né? E eu me preocupava muito com os meus pais, eu me preocupava muito com a minha sogra, né? Inclusive, tinha ataques de ansiedade à noite. Eu não conseguia dormir. Durante um período foi muito difícil dormir. Hoje, eu me preocupo também, né? Mas hoje eu me preocupo como? Toda vez que eu saio de casa, eu tomo todos os cuidados que me cabe tomar. Isso. Né? E agora eu sei que não tem como eu fazer nada além disso.
O meu papel, a minha responsabilidade é essa, me cuidar para cuidar daqueles que estão ao meu redor, né? E isso hoje me traz tranquilidade, essa compreensão de que qual é o meu papel, né? O que é que eu posso fazer? Então, vou fazer o melhor que eu dou conta, né? Exatamente. E aí, toda vez que eu vou ter, né, que de repente eu perceba que eu vou ter alguma questão de ansiedade, às vezes acordo à noite, eu faço ali algumas respirações, faço ali uma oração, começo a pensar em outras coisas. Eu fui criando estratégias para conseguir sair daquela situação de ansiedade, né? E isso que a gente vai nos fazendo evoluir nas nossas questões emocionais, não é, Maria Aparecida? Eu ir buscando estratégias para ir lidando com os meus problemas. Exatamente. Sem conflito, Exatamente. Não mexe com sombras. Ou seja, você não mexe com questões de polo, você vai de forma tranquila. Não tem, exatamente. Mas a gente pode fazer, né? Vai doer, vai sofrer, vai ser difícil? Tá, mas eu não preciso fazer disso uma guerra. Eu não preciso fazer disso um problema muito maior do que ele já é. Exatamente. Né? E essas mudanças, essas transformações, elas vão acontecendo com o autoconhecimento, da gente se percebendo como a gente é e como a gente funciona. E aí é um passinho de cada vez. Exatamente. A tendência das massas é entrar nesse boom de desespero, de ficar ouvindo, de ficar comentando, de ficar falando de autoridades. Essa é a tendência das massas. As pessoas se juntam nessas egrégoras e elas são altamente doentias, negativas, são assim, elas trazem você, elas não elevam você. Essas características que você trouxe sobre o aspecto da mudança, de quando eu percebo em mim uma ansiedade, então eu trabalho, eu sento, eu faço uma prece, eu ponho uma música, eu vou ver um filme tranquilo. Essas estratégias, elas elevam você, né? Tiram você daquela egrégora de dor e sofrimento que a gente está nesse momento. Agora, quando eu entro na discussão de quem está fazendo certo, quem está fazendo errado, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, quantos morreram, onde estão os hospitais, está aberto, está fechado. Quando eu entro nessas discussões, eu sou naturalmente tragada para as egrégoras pesadas do planeta e entro em sofrimento também. Aí eu mudo a vibração, que poderia ser boa, eu mudo. E aí, nesse momento, eu me torno um alvo fácil, porque eu tiro as minhas proteções psíquicas, né? Eu tiro toda aquela camada áurica que estava me fortalecendo, que estava me ajudando, eu tiro. Então, eu fico em defesa, né? Eu fico vulnerável a isto, né? Então, iogues e todos os... nesse momento, o planeta está cheio de sábios e inteligências maravilhosas nos ajudando, né? A gente vê todos os dias pronunciamento, e eu procuro sempre olhar aqueles que trazem para mim situações que me elevem. Porque que um planeta está se transformando, está mudando, saindo de um nível para outro, isso todos já sabemos. Que existe um perigo lá fora, todos nós sabemos. Que eu estou convivendo diariamente com vida e com morte, todos nós sabemos. Que não temos recursos, em lugar nenhum tem recurso para todos, todos nós sabemos. E que existe um destino maior que tudo isso, nós também sabemos disso. E aí eu preciso confiar. Eu tenho uma prima maravilhosa, ela estava conosco semana passada, não sei se está hoje. Ela dizia assim, logo, eu não tinha filho ainda, meu filho não tinha nascido. E ela já tinha o dela. E ela dizia assim, eu deito e durmo de noite, não quero nem saber onde está. Mas, deito e durmo de noite, não quero saber onde está. Como, Lisete? Eu não vou perder uma noite de sono, de preocupação, sendo que não vai adiantar. Porque a minha preocupação não vai trazer, ele não vai vir mais cedo para casa. Ele vai continuar onde ele está. Então eu vou dormir. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Alguém vai bater na porta, vai me chamar, e aí eu estarei pronta para ir lá. Ela falou, mas fora isso não adianta. Eu preciso deitar e dormir.
Eu olhava aquilo naquele momento, eu achava aquilo para caramba, né? Eu preciso entender essa dinâmica da Elisete. A dinâmica era essa. É esta confiança interior que nós temos que ter. Nós temos que ter essa confiança. De qualquer que seja o destino para o qual eu estou caminhando, ele está certo. Ele não está errado. Ah, nossa, não era para ser isso. Nada, 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 nada acontece fora do que deve ser. Também não é por isso que eu vou sair sem máscara, que eu vou sair... Também, não. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Né? Se eu entrar em ansiedade, como você disse, eu vou procurar relaxar, vou fazer uma meditação, vou fazer uma respiração, né? Vou ver o que é que está em conflito aqui dentro. No começo da pandemia eu não dormia, porque meu filho tinha ido para Portugal, e eu, no primeiro momento, olha como é louco isso. No primeiro momento eu pensava assim, ai que bom, ele não está aqui. Portugal estava pior ou igual. Demorou para minha ficha cair. Eu não conseguia ver isto. Até que a ficha caiu, aí eu não dormia. Né? Até o momento que exatamente isso que você fala. Eu respirei e falei, não, não é assim. Não é assim. Ele tem que cumprir o destino dele. E eu tenho que cumprir o meu estando aqui, né? Então eu tenho que fortalecer. E foi aí que aí a coisa vai mudando, porque é natural que a gente entre. Nós somos falíveis. Nós não somos infalíveis. E somos mãe, e somos uma porção de coisa, né? Então é claro que isso, e que é natural que isso acontecesse. Mas aí depois isso entra em harmonia aqui dentro. Sim, sim. É normal o que não que a é gente tenha esses natural, sentimentos. o que não é normal é permanecer no nele. Permanecer, exatamente. O que não podemos é permanecer nele. Aí que entramos em desequilíbrio. É nesse momento que você entra em desequilíbrio. Porque a emoção da preocupação precisa ser sentida. Ok, estou preocupada com ele, estou preocupada com meus filhos. O que eu posso fazer agora, concretamente? Nada. Então eu vou me harmonizar e vou mandar para ele uma boa energia, né? Mandar para ele luz. Pronto. É o que eu posso fazer. E ele vai receber essa luz lá. Então, é hora de aprender isso, né? A gente precisa pensar também, Maria Aparecida, eu não vou falar porque eu não lembro a frase certinha, então não vou falar para não correr o risco de falar besteira. Mas a gente, assim, o que tiver que acontecer, vai acontecer. O que eu tiver que passar, eu vou passar, e você, independente do que você fizer, não vai me impedir de passar por aquilo que está ali designado para mim. Só que você não precisa ser instrumento para que aquilo aconteça. É isso que a gente tem que tomar essa consciência. Isso. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas eu não preciso ser um instrumento. Então, se eu tiver que morrer de Covid, eu vou morrer de Covid. Mas eu não precisa ser através de você por conta da sua falta de responsabilidade, da sua falta de compromisso. É isso. Exatamente, exatamente. Para essas pessoas, né? Que vai levando a vida numa boa, sem se preocupar com aquilo que acontece ao seu redor. Se tiver que acontecer, vai acontecer, mas eu não preciso ser instrumento para que aquilo aconteça. Né? A gente pode passar pelas situações com a nossa mente, com a nossa consciência mais leve, por saber que a gente fez o que era possível ser feito. Isso, exatamente. Eu posso contribuir, né, para que aquilo aconteça em harmonia com tudo, né? Ao invés de contribuir para que aquilo aconteça de uma forma desastrosa. E isso depende de mim, depende da nossa consciência. Né? Então, é que a gente falou, aquele que sai brigando, né, sai de dentro de casa brigando, porque ele tem um dia a dia para vencer, e não está nem aí com o que está acontecendo lá fora, porque só quem sabe da vida dele é ele mesmo. Aquele que, de alguma forma, joga e acha que Deus é que vai ter que cuidar dele, porque Deus cuida de todos, então vai cuidar dele também. Ora, não é assim que funciona, né? Uhum. Então, é preciso que a gente saiba, é preciso que a gente tenha noção do nosso lugar. Nós temos uma responsabilidade sobre tudo isso que está acontecendo, né? Nós também fizemos parte desse movimento de evolução. Nós não estamos no planeta agora. Nós não chegamos hoje. Nós estamos aqui desde ontem. Então, essa situação... Exatamente. Essa situação foi criada por nós, de alguma maneira, né? Então, é preciso agora que a gente respeite e saia dela bem. Né? Vamos tentar sair
da melhor forma possível, em equilíbrio, sem liberar a sombra, ou alguma polaridade nossa aí, quando a gente diz assim, não, eu não quero, eu não vou fazer, não, 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 quando eu sou radical, em qualquer postura minha, eu começo a mexer com processos internos que vão cobrar. Eles vão cobrar alguma coisa, e aí é que eu entro em dor, em conflito, né? Situações que eu depois eu não vou compreender porque que estão acontecendo, né? É porque eu, em algum momento, eu estou... Pode falar. A Ana Paula Eusébio colocou assim para a gente, ó, no começo da pandemia, realmente trouxe um conflito muito grande para mim, que parece que reuniu todos os problemas juntos. Precisei entrar em tratamento. Hoje consigo achar estratégias para vencer o pânico. Isso é Aí, muito e bom. ela Ana Paula, continua. seja bem-vinda com as colocações dela. Pode falar. É exatamente o que vocês falaram. Tive que conseguir harmonizar e equilibrar a situação. É bem isso, né, Maria Aparecida? É bem isso. Nós E a temos gente uma precisa buscar tendência ali a dar... dentro de nós. Exatamente. Todo ser humano tem dentro de si a ferramenta da cura. Todos nós temos isso. E procurar a cura ou a doença também é uma escolha. E quando eu procuro a cura, eu percebo mais e mais e mais o quanto eu sou capaz de promover essa cura em mim. Então, parabéns para a Ana Paula, que dá esse depoimento, porque é isso mesmo. E assim que ela conseguir dominar esse tipo de situação, sair do pânico, sair dessa situação de estresse que a gente ainda vai ficar por um tempo, ela vai perceber o como ela cresceu, como ela evoluiu, como nós evoluímos com esses movimentos, porque eles não se aplicam só à pandemia. A mudança que ela está Qualquer tendo, situação. exatamente, isso vai se aplicar num todo como ser humano. Nós evoluímos no corpo, na mente, no campo emocional e no campo espiritual, de uma forma. Ela está fazendo isso. Então, num certo momento, quando isso acabar, ela vai perceber quanto ela cresceu. E não foi só nessa questão. Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Parabéns, Ana Paula. Parabéns. E sabe o que me trouxe essa fala da Ana Paula? Que casa com o assunto que você falou um pouquinho ali atrás? A importância, né, daquela passagem, né, de Jesus que fala do orai e vigiai. Né? A Isso. gente Olha, precisa estar sempre com o nosso pensamento, tomando conta dos nossos pensamentos. Né? Porque isso, tomar conta do pensamento. quando a gente entra nessas sintonias, né, dessas emoções mais sofridas, não deixa de ser uma falta de vigiar, porque a gente vai se permitindo, né? A gente vai se permitindo. E a gente vai se permitindo. E quando a gente quer ver, a gente está dentro de um poço que é difícil de sair, né? Esse processo que a Ana Paula fez, eu imagino, viu, Ana, o quanto deve ter sido difícil, porque não é simples. Você lidar, você olhar para as suas emoções e tendo esse controle para você não cair dentro dessas armadilhas, é um processo difícil, né? E entra muito nessa questão da gente estar sempre atento àquilo que a gente está pensando, àquilo que a gente está sentindo, para a gente ir tomando conta, para a gente não cair dentro desses buracos, né? O leão por dia que a gente mata não é lá fora, é aqui dentro. É dentro o leão de por nós dia que mesmos. nós matamos está dentro de nós, né? Jean Paul Sartre fala que o inferno são os outros. Quando ele fala isso, ele não está dizendo as outras pessoas. O inferno são os outros que existem aqui dentro de mim. Esses outros que provocam um inferno. Então, quando eu quero mudar, começa. Mas você vai mudar? Por que você vai mudar? Está tão bom assim. Ah, não, mas você precisa mudar, porque se você não mudar, você não vai conseguir isso. Ah, mas se eu mudar e conseguir isso vai ser difícil, eu não vou conseguir lidar com isso. Ah, não, você mude, porque esse é o inferno. Esse é o inferno. São as outras vozes que você acabou de mencionar, a dificuldade que é mudar, estas vozes é que são difíceis. Então, assim, o que a gente faz, né? Então, aí, a gente fala, né, de Emmanuel, por exemplo, maravilhoso, quando ele diz assim,
Se você está em dúvida com qualquer tipo de situação, qualquer atitude que você vá tomar, seja uma modificação interna, um problema, qualquer coisa, você veio a dúvida, não faça nada. Espera. Daqui a pouco você pensa novamente. Ainda está em dúvida? Espera. Não faça nada. Vai chegar um momento que a própria vida vai trazer a resposta e você saberá onde ir. E isso é verdade. E isso é maravilhoso. E é o que a gente está dizendo desde o começo, é que a gente disse. A mudança é muito difícil, né? Mudar não é um processo fácil, né? Não acontece assim, por isso que a humanidade está precisando aí desse, infelizmente, né, desse empurrão desta forma. Mas ela é possível. E quando eu estou aberta, ela fica muito mais fácil. Porque aí eu paro, penso, reflito, me acalmo internamente, e espero o próximo passo. E a vida mostra qual é o próximo passo que você deve dar. Então, isso é fundamental. Isso que você falou é, assim, muito importante e interessante para esse nosso processo de mudança. Sim, sim. E né, ter essa consciência de dar um passinho de cada vez, né? Entender que para eu mudar, eu só mudo quando eu consigo transformar alguma coisa, né? Eu olho para a vida de um jeito, e aí eu consigo olhar para ela de um outro jeito. E aí eu tenho que ir trabalhando muitas coisas dentro de mim para eu conseguir fazer isso, né? Isso. Como nós dissemos no início, não existe ainda hoje uma terapia, qualquer uma delas, que eu vou lá, vou fazer e saio transformada daquele lugar e que eu não preciso fazer mais nada. Já saí lá uma outra Mara. Não, né? Nós vamos recebendo ferramentas que vai fazendo com que essas mudanças elas sejam possíveis. Mas o percurso ele é necessário, né? A vontade de mudar é minha, ela precisa estar em mim. Por isso que, inclusive, nas constelações, não é, Maria Aparecida? Quando a gente percebe que o cliente ele não está preparado, a gente nem faz a constelação, porque a gente sabe que vai ser chover no molhado. Exatamente, Né? Porque exatamente. ele É vai estar preciso ter essa esperando um consciência. milagre. Ele vai Isso, estar esperando um milagre daquele trabalho. E não existe milagre. isso, Né? exatamente. Existe ali todo um trabalho que é feito que vai tornar possível a sua transformação. Mas tem a sua Exatamente. parte. Né? Tem a sua parte ali, o seu esforço, que ele vai precisar entrar em ação para que a mudança realmente aconteça. E aí, só completando, quão maravilhoso é quando nós promovemos, provocamos e conseguimos fazer essa mudança. Porque aí a vida É traz verdade. tudo aquilo que você mesma começou essa live falando, do quanto você cresceu, o quanto você se desenvolveu e o quanto você trouxe de coisas boas para a sua vida, muito mais do que aquilo que você esperava, né? E a gente está É vindo verdade. num crescendo, né? E você está junto. E é isso. Este é o milagre da vida. Né? Eu falo que isso é um milagre no sentido de provocar alguma coisa, né? No sentido de eu me movimentar em busca de alguma coisa e trazer de uma forma assim tão inesperada, né? São formas muito inesperadas. Aquilo que eu falei, o universo está trabalhando lá fora, mas eu penso que está tudo quieto. De repente alguém bate na porta e fala, olha, aquilo que você queria está acontecendo, está aqui, chegou. Caramba, eu estava achando que nada, que já tinha sido esquecido, que nada. Não, a vida continua em movimento. Se eu entro nesse movimento de forma boa, tranquila, sem medo, o medo deve nos impulsionar e não nos é, Nos fixar, né, no travar, né? lugar. Não, o medo não deve nos travar, né? Medo deve ser uma, um impulso na nossa vida. Se eu olho as coisas sem medo, o universo não quer para nós o pior, nunca, em nenhum momento. Nós é que atraímos. Em nenhum momento. Tudo que vai acontecer conosco é aquilo exatamente que eu estou querendo. E é claro que eu quero para mim o melhor, né? Todos nós queremos. Às vezes de uma forma meio equivocada. Estou achando que é por aqui, mas não é. Mas o universo não vai trazer para nós nada de ruim. Vamos deixar Aí a assim, gente né? para pensar, né, Maria Aparecida, com uma frase dessa, a gente para pensar, nossa, quando as coisas ruins acontecem na minha vida, por que chegam então? Mas aí quando a gente dá um distanciamento, né, daquele problema,
e a gente olha de coração aberto, a gente vai ver que, apesar de todo o sofrimento, apesar de tudo que aconteceu, que teoricamente eu acho que foi ruim, quando eu dou esse distanciamento, eu olho de coração aberto, eu percebo que eu cresci muito, que eu aprendi muitas coisas, e se eu não tivesse passado por aquele processo, eu não teria aprendido. Isso, Né? isso, exatamente, Então, exatamente. no universo, tudo tem um quê e um para quê. Nada é perdido. Nada é Nada, simplesmente para nada, nos fazer nada, sofrer. nada, Né? exatamente. Os Tudo é erros, aprendizado. isso, inclusive os nossos erros, né? Que não são erros, são Uhum. lições, né? Que a gente São. equivocadamente não entendeu a profundidade, né? Então, quando a gente entende a vida dessa forma, que tudo está correto e que tem um porquê, né? Fica mais fácil, né? Então, vamos Fica escolher, mais né? Que a fácil. gente termine hoje essa nossa live convidando as pessoas, assim, que façam escolhas que sejam escolhas boas para o seu futuro, porque na verdade não há um futuro pré-determinado, assim, vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro na vida de cada um. Isso não existe. Uhum. Mas você cria o seu futuro a partir desse seu presente. Então, a partir do seu pensamento hoje, que seja um pensamento de fortalecimento, um pensamento de saúde, um pensamento de que nós vamos conseguir atravessar essa fase, um pensamento bom, né? Se nós permanecermos nesse bem e nesse bom, é o futuro que nós estamos plantando para nós. Então é natural que ele vá ser bom, porque é o que eu estou atraindo, é o que eu estou plantando, e naturalmente eu vou colher essa coisa boa, né? Então que fique hoje sobre essa nossa questão de como é difícil mudar, que fique como é conflituoso mudar. Vamos entender que o conflito traz em si uma coisa maravilhosa que eu adoro, que é a escolha, né? Eu sempre digo, você só tem duas escolhas, né? Você vai para a direita ou vai para a esquerda. Você acredita em Deus ou você não acredita em Deus. É uma escolha. O que você quer para você? Escolhe logo e vamos, né? Então, resolva logo o que você Vamos que quer, vamos. para que a vida possa se movimentar, porque ela vai se movimentar. Então, que a gente faça hoje escolhas responsáveis, conscientes, escolhas no bem, escolhas no bom, para que a gente fique bem. Sim. Falando um pouquinho dessa questão das escolhas, Maria Aparecida. Vamos pensar aqui, acho que foi mais ou menos em 2015, 2016, eu estava num processo de depressão muito grande mesmo. Estava muito difícil. E eu resolvi que eu queria mudar, que eu queria melhorar. E aí eu comecei nesse processo de autocura. Foi quando eu descobri as constelações familiares. Olha Então, só. olha, já são 6 anos, não é? Já são 6 Olha anos. só. Nós estamos em Olha. 2021. Então, Olha. hoje, eu posso dizer que todo o Que processo valeu a lindo. pena, porque É. hoje continuo tendo os meus problemas, gente, eles fazem parte. Mas Sim, sim. hoje sou uma pessoa feliz. A depressão não faz mais Não parte da são, minha vida. são desafios hoje, né? Que você vai São resolver e você se desafios. sente até inteligente. Opa, eu consegui mais um. Né? Exatamente, É eu o treino da sua consegui mais um. inteligência, é o treino da nossa inteligência, né? Enquanto seres humanos, né? Estamos aqui para Exatamente. evoluir. Estamos Sempre. aqui para Então, evoluir. gente, vale a pena enfrentar o processo, né? E como diz a minha amiga muito querida, Juraci, a evolução não dá saltos, é um Isso. passinho de cada vez. Então, É. comece a dar os seus passinhos, né? Comece a Isso. dar os seus Isso. passinhos, comece a olhar para você, perceba onde é que você quer chegar. Eu sempre falo isso para as minhas filhas. Onde é que você quer estar daqui 5 anos? Como você quer estar daqui Isso. 5 anos? Uhum. É. Então, comece a Isso. caminhada hoje para daqui 5 anos Uhum. você estar onde você queria, né? Então, Exatamente. o processo Isso. ele faz parte. Exatamente. Tudo Então, faz olha, parte. O caminhar faz tudo parte faz da parte. caminhada, né? Se você não dá o primeiro passo, você não começa a sua caminhada. Então, assim, Não. que a nossa caminhada, né, que esse nosso primeiro passinho para essa caminhada evolutiva, seja no bem, seja no bom, naquilo que a gente quer de bom para nós, e Uhum. tudo estará em paz. E a gente vai conseguir tirar de letra esse momento que é tão difícil para todos. Cada um dentro Sim. das suas questões interiores. E nós estaremos aqui, tá? Sim. Sempre. Até a próxima semana, sempre, né? Até a próxima semana.
Fiquem bem. Como a gente diz toda semana, se vocês quiserem nos mandar perguntas, por favor, fiquem à vontade. Vocês têm as nossas redes sociais, podem mandar. Nós estamos aqui abertas para aquilo que vocês tiverem dúvidas, para aquilo que vocês quiserem conversar. Tá bom? Então, até a semana que vem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Beijo grande.